Bom dia. Bom dia. Um domingo maravilhoso para nós, né? Deus é bom e justo e fiel, né, Marcelo? Antes da gente começar, eu quero falar para vocês que nós vamos acrescentar mais um tempinho de adoração, mais uma prática, melhor dizendo, junto com a oração em línguas. Sexta-feira, dia 31 de outubro, nós faremos, como sempre escolhemos, né, uma sexta-feira por mês, das 8 da manhã às 6 da tarde, um tempo para vocês estarem vindo, se programando para passar um tempo aqui praticando a oração em línguas e ouvindo o Evangelho, a palavra. Só que nós vamos dar um passo a mais nas nossas práticas de encorajamento. Então, na sexta-feira, das 7 da manhã às 8, antes de a gente começar a oração em línguas, a gente vai fazer 1 hora de adoração pessoal. Isso para encorajar. A igreja é uma prática que eu também estou começando a adentrar. Então, eu vou chamar vocês também para estarem comigo, se vocês puderem, das 7 da manhã às 8 da manhã, só para adorarmos a Deus. E depois das 8, continuando das 8 às 6, a prática da oração em línguas. E o ano que vem eu quero fazer um dia separadamente, está no meu coração, vou ver o dia, será provavelmente uma sexta-feira, para nós passarmos uma manhã só adorando a Deus. Então você vai ter um período que você possa se programar, estar aqui comigo só para nós adorarmos a Deus. Porque a nossa vida só muda com a prática. Eu tenho muita teoria, você ouve falar muito no YouTube sobre jejum, sobre meditação na palavra, sobre oração em línguas. Você ouve muito, mas nós precisamos só ouvir, nós temos que praticar. É a prática que faz a diferença. Então não importa, nós temos que sair do zero, nós temos que começar. Então vamos começar. Porque você pode ter uma teoria, mas você não tem a prática. Não tendo a prática, não tem mudança. Antes de Amarilis começar o culto nessa manhã, a reunião, quero ler uma carta do pastor Dave, um pedaço, um trechinho só, que ele fala da experiência dele como adorador, na prática da adoração. Por que é importante nós darmos um passo a mais? Porque nós precisamos crescer na nossa salvação. Tem muitas coisas que não estão acontecendo na minha vida, nem na sua vida, porque nós precisamos entrar nas práticas e entendermos que a nossa carne, ela é um grande obstáculo para nós avançarmos. E que nós temos uma estrutura de pensamentos errados dentro de nós. E essa estrutura de pensamentos errados precisam ser combatidos com a palavra e com as práticas de crescimento espiritual para a nossa vida. Então, é uma carta de adoração do pastor David de 2003. Nessa época, em 2003, ele tinha 60 anos de vida. O pastor David morreu, chegou ao céu aos 79 anos. Então, nós vamos ler a experiência de um irmão que nos encorajou a praticarmos tanto a oração em línguas quanto todas as outras práticas, mas aqui ele fala da adoração. Então ele fala assim, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em Efésios 5, versículo 18 a 20. Ele começa dizendo no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, um alcoólatra cede os seus sentidos com o álcool para que possa lidar com a vida, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu tive dificuldade em entrar neste lugar no Espírito, assim como todos os ministros que ensinei sobre adoração pessoal. Mas, apesar de tudo, aprendi uma lição muito importante. Estejamos ou não com vontade de adorar, esteja ou não a nossa mente divagando, não devemos parar de adorar ao Senhor, porque a consolação está a caminho.
Continuei a adorar e Deus veio. Comecei a desfrutar de sua presença em um nível totalmente novo. Em essência, Deus me mostrou que ele já entrou em seu descanso. Ele não fará mais do que já fez. Ele é soberano e imutável. Seus planos e propósitos foram declarados. A sua obra de redenção foi concluída e ele não mudará. Nada tem o poder de mudar Deus. Tudo está consumado. Portanto, se ele não irá mudar em relação às bênçãos que já nos deu, com certeza, nós é que precisaremos mudar para poder recebê-las. Deus não pode andar em mais amor do que já está andando agora. Ele está no limite do amor, porque ele é amor. Isso significa que Deus não pode nos amar mais do que ele já nos ama. Isso também significa que ele nos amou quando éramos pecadores, tanto quanto nos ama agora, que nos tornamos seus filhos. Ao receber a graça de Deus para entrar em adoração privada, a primeira coisa que o Espírito Santo fará é dar testemunho da verdade, que você começou uma jornada que o levará a uma caminhada mais íntima com ele. E Deus não terá que lutar por 30 anos como eu lutei para receber uma colheita dessa verdade. O Espírito Santo estará lá para guiá-lo, testemunhando as verdades que foram reveladas àqueles que já começaram essa jornada. Ao longo do caminho, pense nisso. O que Deus já nos deu é porque merecemos? Não. Todas as suas bênçãos são nossas por causa de quem Ele é em nós. No entanto, cada cristão tem a responsabilidade de se preparar e ser fiel, pois o espírito de santidade é obtido no ato da entrega. Em outras palavras, não é há quanto tempo uma pessoa é crente, mas o quão rendida ela é que determina a medida de bênção e revelação que ela recebe. Então, renda-se ao Senhor, pois é Ele quem está atraindo você para mais perto dele. Eu o encorajo a dar o primeiro passo para a adoração privada. Você pode começar dedicando a maior parte do seu tempo de oração à adoração, até conseguir superar a oposição inicial que enfrentará. Depois disso, você pode alternar entre adoração, oração no Espírito e confissão da palavra durante o seu tempo de oração, seguindo a orientação do Espírito Santo. Recuse-se a parar de adorar a Deus, não importa o que aconteça, e à medida que você permanecer fiel, começará a se tornar aquilo que ouve da sua boca, e você vencerá, pois só quem desiste não é vencedor em Deus. Seu amigo e colaborador, David Robertson. Então, se a gente não desistir, a gente vai vencer. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam cada vez mais naquilo que Deus tem para nós. E no final da reunião, se você ainda não pegou Como Crescer em Deus, do pastor Dave Robertson, você pega com a Marciana. Isso vai te encorajar a crescer. Tem do Alan, um livro novo, A Árvore e Seus Frutos. Você pode pegar também com a Marciana, que é um livro maravilhoso, diz para você, responde para você. Porque é que uma pessoa que nasceu de novo, às vezes é tão irada, às vezes tem tantos frutos, tantas coisas da carne. E para te encorajar, sexta-feira, estamos aí, Mude o Seu Futuro. De que jeito? É um livro da Marília, esse é o último dela, que fala que você pode mudar o seu futuro se você praticar a oração no Espírito. Amém? Então vamos orar, vamos adorar um pouquinho o nosso Pai Celestial. Eu vou passar para a Marília, ela vai começar a reunião, e que seja um tempo maravilhoso para você que está aqui e para você que está comigo pela internet. Te agradecemos por sua bondade, Jesus. Aleluia, vamos adorá-lo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és a nossa rocha firme, Jesus, inabalável. Nós recebemos das tuas mãos um reino inabalável.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter deixado o céu e vindo em nosso encontro, vindo nos buscar. Oh, Jesus, obrigada. Nós fomos achados por aquele a quem nós não procurávamos. Eu andava errante e o Senhor me achou e me conduziu ao seu aprisco, Jesus. Ovelha do seu pasto, povo do seu pastoreio, povo de propriedade exclusiva. Nós somos o seu povo. Um a um o Senhor buscou. Um a um deixou as 99. E um a um o Senhor buscou. Colocou sobre os seus ombros e nos trouxe aqui a este lugar. Lugar de glória. Lugar de vida abundante. Um lugar onde nós temos sabedoria, graça, justiça, verdade, liberdade. Oh Pai, eu te amo. Nós temos a liberdade de filhos. Podemos correr, Senhor. A tua palavra diz que nós saltamos como cordeirinhos no pasto. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Pai, pela alegria. A alegria da salvação. Nós somos salvos. Povo salvo do Senhor. Povo salvo do Senhor. Quem é como tu? Quem é como tu? Povo salvo do Senhor. Escudo que te protege. Espada que te dá alteza. Quem é como você? Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos deu essa condição. O Senhor mesmo nos deu essa condição. Não fui eu que trabalhei, Pai. Não fui eu que trabalhei, Pai. A sua palavra diz que o Senhor pisou sozinho o lagar. Oh, aleluia. O nosso amado Jesus pisou sozinho o lagar. Não havia um justo sequer. Oh, Jesus. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, o justo pelos injustos. Eu te adoro, eu te glorifico, Jesus, pelo que o Senhor fez para mim, Jesus. Alto preço o Senhor pagou por mim, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor cumpriu a lei. O Senhor cumpriu a lei. E rasgou o escrito de dívida que constava contra mim. Obrigada, Jesus. Eu não devo mais absolutamente nada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos nada a ninguém. Obrigada, Jesus. O Senhor pessoalmente pagou por nós o preço. O preço foi pago. O homem que pecar, a palavra diz, esse morrerá. E o Senhor morreu a minha morte. O Senhor desceu às regiões inferiores da terra, Jesus.
E o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, diz a sua palavra. E nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Jesus. Porque o Senhor levou cativo o cativeiro e nos concedeu dons. E nos concedeu dons. Obrigada. Uma herança inacessível. O Senhor nos fez herdeiros. Oh, obrigada. O Senhor dividiu conosco os despojos, Jesus. Oh, obrigada. E com os poderosos repartiu ele o despojo, diz a tua palavra. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para esse lugar de santidade. Nós te amamos, nós te amamos. Obrigada pela força operante do seu poder em nós. Nós te adoramos nesta manhã, Jesus. Nós te adoramos nesta manhã, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Um só coração. Uma só fé. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Um só coração, Jesus. Um só coração, Jesus. Um coração grato. O nosso coração é grato. O nosso coração é grato, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Precioso Jesus. Maravilhoso Jesus. Maravilhoso Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Maravilhoso. Maravilhoso, nós te amamos. Quem é como tu, Senhor? Aramaçoque será mamãe. Arosime que torosa. Nós te amamos. Obrigada pelo Espírito da verdade habitando em nós. Espírito de graça, poder e verdade habitando em nós. Obrigada, o Senhor nos fez morada. Obrigada, obrigada. Maravilhoso Senhor. Maravilhoso tu és. Maravilhoso. Maravilhoso tu és. Oh, como o Senhor é doce. Oh, Pai, é tão bom saber que o Senhor está cuidando de tudo para mim, que eu não preciso me preocupar com nada, Pai. Incomparável Senhor, incomparável tu és. Incomparável, incomparável tu és. 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 Maravilhoso Senhor. Maravilhoso tu és. Maravilhoso. Maravilhoso tu és. Nada do que possamos desejar se compara a ti, Senhor. Nós te adoramos. Incomparável Senhor, incomparável
tu és incomparável, incomparável tu és, incomparável tu és, incomparável tu és. Nós te amamos. Nós te amamos, bendito Senhor. Criador, tu és Deus, Criador. O Criador dos céus e da terra, porventura não faria um caminho novo? Ele fez nova todas as coisas. Incomparável, Senhor, incomparável tu és, incomparável, incomparável tu és, incomparável tu és. Incomparável tu és, incomparável tu és, incomparável tu és. Nós te amamos com tudo que há em nós. Nós te amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Pai. Tu és aquele a quem o nosso coração busca. Pai, tu és aquele a quem o nosso coração deseja. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque aqueles que te buscam, oh Pai, te acham, nós achamos a vida, nós achamos a Ti, Pai, nós achamos o Seu amor incomparável, Pai. Obrigada, obrigada, Pai. Obrigada pela unção, Pai, inconfundível do Seu amor. Obrigada pela graça que está sobre o meu irmão. Obrigada por Sua bondade. Obrigada, Senhor, pelas respostas. Obrigada pelas respostas. Obrigada pelas respostas, Pai. Obrigada que o meu irmão tem as respostas. Obrigada. E ele tem a força necessária, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é Deus bom. Andaraciribiaça. Nós te adoramos. Rogebeaçontorosa, nós te amamos. Sondaregebeça, nós te amamos. Deus maravilhoso. Tu és Deus maravilhoso. Porque és Deus maravilhoso. Deus que conselho nos traz. Deus grande, Deus forte e formoso. Nós te amamos. Príncipe, princípio da paz. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Andarabaço querer beber, relaxa. Oh, aleluia. Recebe do seu Pai o refrigério, minha irmã. Eu sou o descanso, diz o Senhor. Oh, aleluia.
Obrigada, Jesus. Tu és tudo para mim, Senhor. Aleluia. Tu és tudo para mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. A tua graça bendita, Senhor. A tua graça bendita, Senhor. A tua graça bendita, Senhor. Sim, a tua graça bendita, Senhor. A sua graça bendita, Senhor, a sua graça bendita, Senhor. Nós te amamos, oh, nós te amamos, nós te amamos, nós dizemos, Tu és a nossa força. Oh, nós dizemos do Senhor o que o Senhor é para nós. Força, força e formosura. Obrigada, Pai. Tu és força e formosura no seu santuário. Nós te adoramos. Nós dizemos do Senhor o que o Senhor é para nós. Força, força e formosura, Senhor. O mais formoso entre os filhos dos homens, o nosso amado, o nosso bendito Senhor, o nosso poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é poderoso nas batalhas, o Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Nós te adoramos, nós te adoramos,
de pé no seu santuário, ressurretos no seu santuário. Oh Pai, como o som de muitas águas, como o som de muitas águas. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és bendito eternamente, Senhor. Tu és bendito eternamente, Senhor. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós estamos em casa, Pai. Nós estamos em casa, Pai. Não mais vagando. Não mais em uma vida dissoluta. Entregues, Pai, a orgias, bebedices, feitiçaria. Não mais em idolatrias. Rassutussa. Rutimissa. Nós te adoramos, Pai. Nós voltamos para casa, Pai, com festa. Aleluia. Banquete preparado para nós. Obrigado na presença dos nossos adversários. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te exaltamos. Bendito Senhor. Nós te engrandecemos. Obrigada pela paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor Jesus, pelo sossego, pela segurança, pela paz que excede todo entendimento, Pai. Obrigada, Pai. Há sossego e segurança. Oh, Pai, obrigada. Aqui é um lugar de paz, é uma morada de paz. Nós habitamos em morada de paz. Paz abundante. Paz que excede todo o entendimento. Pai, por sua graça, por seu amor leal, por sua bondade infinita, Pai. O seu amor que excede. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nossa força, nosso Redentor, nosso Cordeiro Santo que nos trouxe paz. Te adoramos, te engrandecemos, te exaltamos. Hakasuntorobosa. Kimasundorobosiniasa. Rokimbiasuntorobosa. Enquanto a Marilis está voltando, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Vamos pegar Efésios 5. Saiba que algo mudou nessa manhã em você. Talvez você não perceba agora, mas durante o decorrer da semana você vai perceber que algo mudou. Todas as vezes que nós passamos um tempo com o nosso Pai Celestial, adorando, louvando,
algo muda em você, pela presença dele. Você pode naturalmente, a sua mente natural, dizer que tudo está igual, mas não está igual, porque é impossível ficar igual. Em Efésios 5, a partir do 18. Vamos pegar do versículo 15. A carta de Efésios é uma carta maravilhosa, são instruções para a nossa nova natureza. E Paulo dá algo tremendo aqui para nós. Ele começa a te encorajar a olhar para você mesmo como Deus te enxerga, como um filho, como uma filha, aonde você anda em um caminho de santidade, onde você vai amadurecendo, você vai crescendo. Aí quando chega no capítulo 6 de Efésios, ele fecha o capítulo, dizendo que é dessa maneira que você vai vencer todos os ataques de Satanás. Porque você vai crescendo e amadurecendo. Não é vestir a armadura de Deus como nós pensamos às vezes religiosamente, eu tenho a armadura de Deus. Não. É o crescimento, é o cinturão da verdade, aquele caminho santo de santidade que faz você vencer e pisar sobre todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Marisa chegou, mas eu vou ler Efésios 5, a partir do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! É isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Amarilis? Obrigada, Neivinha. Desde a hora que Rita leu a carta, eu senti desejo de contar para vocês a minha experiência com a sã doutrina da edificação. Como vocês sabem, eu me converti e fui congregar na presbiteriana. Nem a igreja católica, nem a presbiteriana, a batista, tem algumas igrejas que eles denominam como tradicionais, né, que não creem nos dons do Espírito, que não creem no mover do Espírito para os dias de hoje. Nós somos considerados pentecostais por crermos na doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, eu era presbiteriana, mas já era batizada com o Espírito Santo. Eu não sabia, eu achava que ser batizada no Espírito Santo era para os especiais, os que buscavam mais, os que jejuavam, os que estavam mais santos. Então, naquela ocasião, eu estava mergulhada em doutrinas falsas. Uma das doutrinas, entre tantas que eu estive, era a de rigor ascético. Então, eu não cortava cabelo, porque os anjos do Senhor vinham buscar os cabelos, então não podia cortar cabelo. Eu era presbiteriana. Presbiteriano não crê assim. Mas eu era uma presbiteriana pentecostal. E eu, como pentecostal, eu era ultra santa. Então, eu não cortava cabelo naquela época. Eu não usava calça. Eu não usava brinco, não me maquiava. Eu tinha uma doutrina em mim de rigor ascético, que isso era santificação. Outra doutrina errônea que eu criei e praticava era a quebra de maldição. Aprendi com Valnice Milhomes, quebra de maldição. Quando Jesus, meus irmãos, Jesus sempre nos busca. Ele não lhe despreza porque você não tem conhecimento. Ele não lhe despreza porque você tem dúvidas. Isso não é problema para ele. Ele amou o mundo. Fala para mim, o que está acontecendo no mundo agora? Ele amou o mundo. Exatamente como o mundo está aí. Deus ama o mundo.
Ele não amou o mundo, porque o mundo é santo. Ele amou o mundo. Ele amou os homens. Ele veio para o que era seu. Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Ele nos amou. E o amor do meu Pai foi atrás de mim. Ele não me deixa nem me desampara. É certo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias de nossa vida. Será que a Marília está em plena luz nesse exato momento? Não, eu tenho consciência que há áreas em mim que precisa de esclarecimentos. Eu preciso entender muita coisa. Existem estruturas de pensamento que me impedem de avançar em muitas áreas, que às vezes eu nem vejo. Eu estou achando que eu estou lá. Eu achava que eu estava lá quando eu praticava quebra de maldição. Citava todos os nomes de demônio, Nosferatu, eu até esqueci o nome dos trem tudo lá. E quebrava de novo, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 19ª geração, atrás de mim. Mas o meu Pai, com mansidão e graça, me apresentou a sã doutrina da edificação, porque eu era batizada com o Espírito Santo, mas não sabia para que servia. Com que finalidade ele me batizou? Eu achava que era só para impor as mãos sobre os enfermos, ele ser curado e eu ser famosa. Eu achava que era para isso, para pregar o Evangelho, fazer todo mundo conhecedor do Evangelho. Mas o batismo com o Espírito Santo é para nos conceder poder. Poder de Deus para vencer a obra de nossa carne. Você não sabe orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Esta é a função dele, ajudar você a orar, porque você não sabe, Plácido, orar como convém. E um dia eu estava em Salvador, cuidando de meu irmão, ele tinha feito a cirurgia, e eu sempre fui meio que a enfermeira, a cuidadora da casa. Então, meu irmão mais novo que eu tinha feito uma cirurgia, e eu fui para Salvador, dar assistência a ele. E Valnice, na época, Valnice Milhomes, tinha um programa na televisão. Era cedo da manhã, se eu não me engano, 5h30, 6 horas da manhã. E eu estava lá assistindo o programa, e Valnice abriu um tempinho dentro do programa dela e deixou o nosso irmão Bernardo e Eurípedes, na época, falar sobre o evento do pastor David Robertson. No Brasil, em São Paulo. E aquilo prendeu minha atenção. A forma como o Bernardo falou do Evangelho prendeu minha atenção. Deus sempre vai nos atrair. Ele nunca vai lhe assustar. Ele nunca vai dizer, show, show, passarinho. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. E liguei para minha irmã Janimécia e Eleide. Falei, nós vamos a São Paulo. Não tinha R$1 no bolso, nós vamos a São Paulo. Hoje eu sou quase moradora de São Paulo. Bendito seja Deus. E eu vim a São Paulo para um evento do nosso irmão David Robertson. E o que o nosso irmão ensinou mudou radicalmente a minha vida. Porque a verdade nos põe em liberdade. O meu cabelo estava nos calcanhares. Estou sem brinco. Estou presa na santificação errônea. Estou presa em rigor ascético. Tem vários tipos de rigor ascético.
Eu exercitava na aparência, mas existem outros tipos de rigor que você julga ser santificação e não é. A sã doutrina. O meu irmão receberá galardão por ter posto em liberdade umazinha lá do interior da Bahia. Ele receberá galardão. E eu sei que não só por mim, mas por cada um de nós que se exercita na prática da verdade ensinada. E eu ouvi pela primeira vez que Deus estava disponível para qualquer um, Anísio. É qualquer um. Para mim, para você. É para qualquer um que queira seguir após Ele. Meus irmãos, eu era tão tímida, tão enfraquecida, que se você me desse bom dia, eu ficava toda vermelha. Mas nós temos sim o Deus que nos dá força. Eu lembro de uma vez que eu fui na igreja presbiteriana pregar num domingo de manhã, em Guaratinga, uma cidade vizinha de Eunápolis. E meu pai tinha uma rocinha de cacau perto da cidade. E ele foi, eu já estava em Guaratinga há uma semana mais ou menos, e ele foi atrás de mim, em Guaratinga. E parou na igreja e falou assim, gente, eu estou atrás de Amarilis. Aí a pessoa falou assim, o diácono falou, Senhor, a Amarilis é a que está pregando lá. Ele não entrou, ele ficou na janela, era um lugar alto. Eu lembro mesmo de ter visto só aqui dele. E ele contou em casa que quando ele me viu, ele falou, não pode ser minha filha. Aquela ali não é minha filha. E não era mesmo a filha de seu João, era a filha de Deus. O Deus que sabe pôr em liberdade. O Deus que sabe alargar o nosso caminho. O Deus que sabe realmente nos firmar naquilo que é inabalável. Ele tira tudo em você que pode ser abalado. Tudo que Satanás plantou em você, que ele pode ir lá mexer. Sabe aquela chave que alguém chega e gira? Outro dia eu fui no Irata. Então eu e Rita lá no Irata, ela foi buscar algumas coisas lá, aqui para a igreja. Aproveitei para pegar umas coisas para a Marciana. Estou botando as coisas no carrinho. Fui precipitada, não fui paciente, não me exercitei na paciência. A mocinha ainda estava limpando a balança e a parte assim que estava molhada, né, das coisas frias que eu tinha pegado. E eu peguei o arroz, eu acho, umas coisas secas, um fubá, e dei um passo adiante da mão dela. Ela tinha limpado a balança, e eu ia colocar na balança. Ela olhou bem firme para mim e falou, você pode esperar eu terminar? Ela foi lá naquele lugar e girou a chave. Existem lugares em você abaláveis? Que alguém pode ir lá e abalar? Existe? Vou contar um segredo para você. Também existe um Deus inabalável. Que pode ajudar você a se firmar no que é inabalável. Ela conseguiu girar a chave em mim. Você pode esperar, por gentileza? A chavezinha girou dentro de mim, eu bambiei. A palavra branda acalma o furor. Eu olhei para ela e falei, estou te vendo, Satanás. Não é minha filha, não, é você, né? Vem me experimentar? Pode girar 1000 vezes aí, que maior do que você é meu pai que está no céu. Olhei para o rostinho dela e falei, meu amor, me perdoe. Perdoe, eu fui precipitada. Me desculpe, meu amor. Vai, enxuga aí, enxuga tudo.
E ela fez o serviço dela e eu vim embora satisfeita, porque o meu pai me deu uma coisa chamada domínio próprio. Eu sou uma árvore frutífera, plantada pelo meu Senhor para a sua glória. Aí a mocinha, enquanto eu terminava de passar as coisas, Rita assumiu o meu lugar, que eu dei a volta, me desculpei com ela e me retirei de cena. Rita assumiu. Ela olhou para Rita e falou: é meu pescoço que está doendo, estou com muita dor. É por isso que eu estou tão nervosa. Aleluia, nós te amamos, Pai. Ele nos deu um reino inabalável. Hebreus fala que ele veio para tirar o que é abalável e nos dá o que é inabalável. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Você pode, meu amor, você pode. Só creia e dê o passo. Nós somos árvores frutíferas plantadas pelo nosso Senhor. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Inabaláveis. Inabaláveis. Temos um Deus inabalável. Um Deus que não pode ser mudado. Ele nunca vai mudar no que diz respeito ao amor que Ele tem por você. O amor que Ele tem por você é inabalável. Não tem nada que você faça que vai abalar o amor de Deus por você. O amor dele é inabalável. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não vai mudar a opinião dele sobre você, Fran. Você é filha bendita e ponto. Ele é imutável. Isso é o que o nosso Deus é. Pai de órfão, juiz de viúva. O pai que você nunca teve, Ele é. Ele é o pai dos espíritos aperfeiçoados. O pai que você sempre almejou ter, Ele é. Essa semana um irmão falou para mim assim: Amarilis, eu não sei como adorar a Deus como pai, porque eu não tive pai, eu não tenho referência de pai. Só que Ele é pai. Ele é pai de 2 filhos. Falei: como é que você se relaciona com seu filho? Como é que o seu filho se relaciona com você? Seu filho é amoroso com você? Seu filho é aquele filho pegajoso que gosta de abraçar, de beijar? Ele falou: é. Eu falei: como é que o seu coração sente quando o seu filho age assim com você? Aí eu vi que Deus transferiu para o coração dele a realidade da doçura de ter um pai e ser pai ou mãe. Adorar nada mais é, nada menos é do que você dizer para o seu pai que ele é tudo para você e que você o ama. Você ama seu pai? Sim. Você ama seu pai? Sim. Você ama seu pai? Ai, nós amamos ele, ele é tão doce, é impossível não amá-lo. Fala a verdade. É impossível não amá-lo. Ele é tão bom, tão doce, tão compassivo, tão amoroso. Um Deus que não nos nega. Ele não nos nega absolutamente nada. Nenhum bem sonega aqueles a quem Ele ama. Ele não poupou o seu próprio filho, Ele providenciou tudo para nos resgatar.
como Ele nos inspirou na adoração. Ele deixou tudo e veio nos buscar, um a um. Hoje Ele tem uma família, um povo. Mas o povo é constituído de indivíduo. Não é verdade? Sim. A nação brasileira é constituída de indivíduos. Um a um. Deus não salva por atacado. Sabia que a salvação não é atacado? A salvação está em arrependei-vos e crede no Evangelho. É você que tem que crer no Evangelho. Você crê e o outro é salvo? Eu criei, mas Rita que foi salva. Não. Ele vem pessoalmente. Ele nos atrai pessoalmente, cada um de nós com cordas de amor. Nos cerca com amor, com provisão, com livramento. E atrai mais um pouco e mais um pouco. E quando você vê, você está completamente rendido. Amém. Ao amor doce dele. É impossível não amá-lo. É impossível adorar. Nada mais é, nada menos é, do que você se render a esse amor. E dar e receber. Jesus ensinando aos discípulos, disse assim, ó, dai a César e a Deus. Você dá o quê? O que é de Deus? Do que Jesus está falando? Eu devo dar o dízimo? Eu dou a César o que é de César, o imposto, e a Deus o dízimo, que é de Deus. Vou botar não, que está muito feio esse papel. O que pertence a Deus e que Ele quer? Fala aí para mim. Você é dele. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu sou do meu pai. Eu sou a filhinha do meu pai. E ele é o meu pai. Nós somos uma casa de 11 filhos. 11 filhos. Cada um de nós. Meu pai se relacionava de uma forma única. Você é pai e mãe de filho. E você deseja o amor de cada um deles, particularmente. A ausência de um doía o coração dele. Cadê fulano que não apareceu? Ele não veio mais, né, filha? Vou ligar para ele, pai. Espera aí que esse cabra vem aqui já já. O seu pai sente falta de você. Ele quer você. Ele quer o seu amor. O seu relacionamento. Ele quer que você chegue para ele e fale, pai, eu não estou entendendo. Pai, o senhor pode me ajudar? Pai, o senhor acredita que a Anísio virou as costas para mim e foi embora, você me dá nem tchau? Tudo bem, filhinha, deixa ele para lá. Pode deixar ele comigo que eu vou dar um jeito nele. Amém? Eu amo vocês de todo o meu coração. Realmente a edificação e todo o resto que eu aprendi com o nosso irmão mais velho, David Robertson. E com o Espírito Santo da verdade, porque ele só me indicou o caminho. Meus irmãos, as experiências que eu tenho com meu pai, não foi porque eu fui a eventos, não foi porque eu conheci David Robertson, foi porque eu conheci a verdade. Eu lembro que o evento que balançou assim completamente a estrutura do pensamento errado sobre maldição em mim, já era o 3º ou 4º evento que eu estava indo, e naquele evento ele explicou sobre maldição,
porque estava muito forte naqueles dias, essa corrente de pensamento. Hoje ainda existe, mas é mais leve, você não vê falar com tanta força. E ele leu Ezequiel, se eu não me engano, que o pai não chupa a uva verde e os dentes do filho desembota, né? Que cada um prestará conta de si mesmo. E eu fui embora no meu coração murmurando. Meu coração era assim: quem são eles para dizer que Valnice está errada? Sabe como é que chama isso? Chama partido. Quem são eles? Deve ser preconceito, porque eles são homem e ela é uma mulher. Feminismo. Deve ser isso, a empoderada. E ao mesmo tempo havia eu já falei para vocês que eu detesto me sentir enganada, né? Mas era tão forte a verdade dentro de mim que eu estava me sentindo enganada. Então eu murmurava deles e chorava ao mesmo tempo por ter sido enganada tanto tempo. E no meu coração era assim: como é que eu vou fazer agora? Porque eu sou ministra, já era ministra na presbiteriana, eu já conduzia cultos de libertação, inclusive tinha uma semana de libertação na Batista para eu ministrar a libertação. Como que eu vou fazer se eu crer nessa doutrina? Que maldito foi Jesus pendurado no madeiro, que não existe mais nada a ser feito. Aí você tem que escolher ser manso e humilde. Chegou a hora de eu escolher. Mansa para ouvir e humilde para obedecer. E já chegando em Eunápolis, assim, uns 20 quilômetros, 30 quilômetros para chegar em casa, brigando com o Espírito Santo e orando em línguas. Aleluia. Deus falou para mim: filha, persiga a verdade. O que é a verdade? Eu respondi, porque todo mundo responde, é a pergunta clássica, né? O que é a verdade? A sua palavra, Pai, é a verdade. E eles leram o quê? A palavra deles ou a minha? Falei: Jesus, eles leram a sua palavra. Lá em Ezequiel, todos os textos, eles leram a sua palavra. Então, filha, você escolhe. Submeta-se à verdade ou se rebele contra a verdade. E eu escolhi a verdade. E Deus me purificou daquela falsa doutrina de rigor ascético, de maldição e muitas outras, meus irmãos, muitas outras, que me pedem de ver a verdade, de que Ele é o meu Pai e eu sou sua filhinha amada, bem vista, bem quista, simplesmente porque Ele é bom. Obrigada por terem me recebido em amor. Estou indo embora na terça-feira. E com a graça de Jesus, já que eu sou meia paulista, meia baiana, né? Sou paulistana de coração. Talvez em março eu volte. Amo muito vocês, se nosso Pai permitir, claro, né? Amo muito vocês. Ritinha. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Te adoramos, Pai. Nosso Ai. Deus é bom. Lembrando que sexta-feira, então, das 7 às 8 da manhã, vamos praticar a adoração. E das 8 às 6 da tarde, oração no Espírito. Então, pensa no Senhor. Vamos agradecer pela vida de Amarilis, que tem nos abençoado tanto. Deus tem usado a vida dela. Pai, muito obrigada por esta manhã maravilhosa. Muito obrigada por esses dias maravilhosos que a Marília esteve conosco, Pai. Que a Tua boa mão sobre ela, trazendo cada vez mais entendimento, revelação, encorajando-a a permanecer fiel à doutrina correta, a ter os ouvidos cada vez mais abertos para ouvir a instrução. Que o coração dela seja cada vez mais manso e humilde, Pai, para ouvir e obedecer. E que nessa manhã todos nós, Pai, expostos a essa verdade, sejamos encorajados, encorajadas a avançar naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós e nos nossos corações. E tudo aquilo que é contrário à palavra ministrada nessa manhã,
tudo aquilo que é maligno, que veio para roubar a palavra do nosso coração nessa manhã, seja destruído no poder do nome de Jesus. E que haja no nosso meio, Senhor Deus, nessa manhã, palavra revelada aos nossos corações por tudo aquilo que ouvimos, Pai. E que possamos ser mansos e humildes de coração e fazermos a boa escolha pela Tua verdade, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoadíssimo para nós.